Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma live do CFMM. Hoje, devido às próximas semanas aí, tentaremos ser um pouco mais sucintos e devido a essa questão do tempo eu vou trazer um assunto de bastante reflexão para mim nessas últimas semanas. Óbvio que a gente sempre está tentando falar do processo mediúnico, processo de pensamento, os processos que nós temos de desenvolvimento dentro da nossa casa. E algo que me chamou muita atenção e que eu refleti para vir conversar, acho que todo mundo aqui já sabe, eu comentei já em algumas lives, mas eu tenho 14 anos que eu estou aqui na casa e quando eu iniciei o meu processo mediúnico aqui na casa, a gente sempre foi orientado a estudar, né? A nossa casa chama Centro de Estudo e Prática por um Mundo Melhor. E devido a essa orientação, eu com pouco conhecimento, principalmente em relação à parte espiritual, tinha já lido algumas coisas voltadas para a parte de Chico Xavier, né? Da parte kardecista, livro dos médiuns, livro dos espíritos, o Evangelho. E num certo momento a gente começa a introduzir alguns assuntos mais voltados para a Umbanda, né? A Umbanda é uma religião relativamente nova e com muitas informações pela forma como ela funciona dentro da prática espiritual, voltado para várias linhas. E aí a gente tende, né, no início do nosso processo de desenvolvimento, a procurar materiais de leitura onde a gente possa desenvolver isso de uma forma mais clara, de uma forma mais onde a gente tenha respostas. Eu acho que esse é o principal dentro da religião, onde dentro da individualidade cada um encontra as suas respostas. E eu li alguns livros voltados, né, para esse início, e a maioria da galera que entra assim, para a religião, a gente procura ler sobre o assunto. E li Tambores de Angola, li Corpo Fechado, Aruanda, né, e alguns livros, e eu li O Guardião da Meia-Noite. Isso, sei lá, eu acho que faz uns 10 anos. Como boa pisciana que sou, não lembrava de nada da história, lembrava do contexto, do que aquilo me acrescentou na época que eu li, da forma como eu enxergava a linha da esquerda, né, a linha do trabalho dos guardiões, e decidi, esse início de ano, reler O Guardião da Meia-Noite. E foi sensacional, assim, depois de todo o processo de prática, nesse tempo todo, quanto o entendimento da releitura, né, das informações, isso até se explica da nossa necessidade, às vezes, de ler e reler o Evangelho, né, em algumas religiões a Bíblia e todos aqueles livros que trazem a parte moral, né, os ensinamentos, para que a gente sempre leia novamente. E por que eu estou falando isso? De certa forma, a gente desconsidera que o nosso aprendizado durante o tempo e durante as situações que vão acontecendo na nossa vida, acontecem e a gente vai evoluindo. A gente não enxerga essa evolução de uma forma tão prática. A gente não enxerga como isso funciona dentro de nós. Então, quando está no início ou quando a gente está em algum momento de conflito, algum momento de dúvida, temos muitas dificuldades e às vezes a gente acha que só porque já leu, já adquiriu aquele conhecimento e não tem necessidade de ter uma nova visão. E fui ler e não sou uma pessoa de leitura fácil, não é algo que eu tenho como prática na minha vida, porque tenho as minhas dificuldades, não sinto muito prazer lendo, mas eu me esforço para que eu consiga ver qual tipo de leitura me atrai. E quando eu reli em 3 dias o livro. Eu mesmo fiquei até um pouco assustada comigo, assim, de como aquilo me envolveu e como o meu olhar mudou. E dentro dessa releitura, isso foi inclusive na semana retrasada, quando isso aconteceu, eu percebi que uma parte da história me pegou muito, que é quando ele descreve o desencarne dele e ele fala sobre as orações e sobre ser escutado, né? E aí eu vou deixar para que cada um, dentro do seu conhecimento, do seu preparo,
possa se interessar a ler a história, mas eu não vou falar sobre a história. Eu vou falar sobre esse ponto que me chamou a atenção e que me pegou, assim, o quanto a gente duvida das nossas orações e o quanto nós temos dificuldades de entender. O que culminou com isso, né, com esse olhar do que me chamou a atenção, foram os atendimentos nesse ano. E eu estou falando desse ano porque nós voltamos aos trabalhos de atendimento aos consulentes em janeiro, início da segunda quinzena de janeiro. E nesse retorno, né, estamos aí há um mês trabalhando, são 4 semanas de atendimento, muitas pessoas, os guias que trabalham comigo atenderam, e hoje eu estava até comentando isso com a Suzana um pouquinho antes da live, o quanto as pessoas estão carentes de entender de fato o que é a sua comunicação com Deus. E o quanto as pessoas vêm surgindo na nossa casa e procurando a nossa casa para entender quem é Deus, o que é essa energia, como que eu sinto ela e como que eu converso com ela, o que é uma oração. E isso ficou martelando na minha cabeça, que eu fui relembrando, né, os atendimentos desse ano e da quantidade de pessoas que têm essa dificuldade desse entendimento. Por quê? Nós somos pessoas que queremos respostas. E às vezes as respostas elas não são iguais para todos. Temos muita necessidade de respostas que façam sentido para mim. Se não fizer sentido, até dentro de um processo científico mesmo, se não fizer sentido, eu continuo questionando, investigando, para entender por que aquilo é uma resposta. Mas dentro desse contexto, Deus, como não é algo palpável, como não é algo material, além do processo de reencarnação e espiritual, falar com Deus é algo muito íntimo. E conversando um pouco com as pessoas, não só os guias, mas as pessoas que eu convivo, essa é uma dificuldade, eu vou usar a palavra dificuldade, mas dentro desse contexto de entendimento e de querer saber uma verdade, do que é certo ou errado dentro dessa oração. Uma coisa é eu dizer que eu consigo pôr os meus joelhos no chão, dentro de uma igreja, ou que dentro do centro mesmo, na hora de acender uma vela, na hora de fazer um pedido, eu consigo ter a minha fé, eu consigo confiar. Mas eu percebo que a maioria das pessoas, às vezes, na sua pequenez, elas não entendem a presença de Deus. Deus, às vezes, ele para você é uma imagem de um Senhor mais velho e que carrega muita sabedoria. Para outras pessoas, Deus, às vezes, é uma energia, uma bola de uma energia. Para outras pessoas, Deus é tudo. Deus está em todos os lugares. Ele está dentro dessa sala, ele está nas paredes, ele está nas pessoas. Então, é um conceito muito amplo de como se entende essa unidade que toma conta desse universo que a gente tem conhecimento, até onde a nossa mente consegue alcançar. E com essa dificuldade de entendimento e de respostas, muitas das vezes a gente se distancia desse processo de conversar com Deus. Porque a gente se apega em orações básicas que foram ensinadas pela Igreja Católica, principalmente no nosso país. Então, às vezes eu vou fazer uma oração ou vou rezar, eu faço uma oração rezando um Pai Nosso, rezando uma Ave Maria, rezando um Credo, rezando uma Salve Rainha. Às vezes eu faço uma oração dentro de um conceito, assim como é na igreja evangélica, né? Me referindo a Deus como Senhor e falo palavras em voz alta para que Ele possa me escutar. Às vezes eu consigo fazer uma oração depois de meditar, né? Depois de fazer um processo de meditação e de acalmar a mente. E eu comecei a pensar, como que eu faço essas conversas com Deus? Né? Eu tenho muita tendência a fazer orações que são já decoradas por nós, mas às vezes a gente não presta atenção nessas orações. E além de não prestar atenção, temos muita dificuldade de abrir o nosso coração na hora de pedir, na hora de agradecer e na hora de entender o que a gente está fazendo ali naquele momento, conversando com algo ou alguém que eu não consigo ter uma resposta clara. E eu refletindo, Deus quando a gente fala, né, Deus a gente às vezes não consegue entender, mas Ele dá as respostas.
Didático. Eu pensando e pensando nesse assunto hoje, né, e conversando com Deus mesmo, na minha forma, e eu já vou explicar um pouco da minha maneira de conversar, eu, na internet, assim, olhando algumas coisas, e eu vi um vídeo de uma moça falando que durante muito tempo ela, por escolha mesmo, às vezes não dava tanta atenção para essa parte de religião, estava num momento muito triste, mas não entendia como fazia esse contato com Deus. E uma amiga dela insistiu para que ela fosse na igreja, e o padre, naquele momento, terminou a missa, falou algumas coisas que ela conseguiu, de certa forma, internalizar, como ela nunca tinha conseguido, e o padre se aproximou e falou para ela, falou: Deus está te esperando, não é ele que vem até você, é você que vai até ele. E naquele momento ela estava completamente descrente dessa capacidade de Deus conversar, e às vezes Deus usa as outras pessoas para falar com a gente, com a nossa dificuldade que temos de se aproximar. E aí, o papel da Umbanda, para mim, ele está exatamente nesse ponto. Quando eu comecei o processo mediúnico, né, e a gente fala muito aqui sobre as reflexões do que os guias passam para nós e do que a gente faz no atendimento, precisa ter um conceito muito claro do que essa religião me acrescenta como pessoa. Eu não estou aqui simplesmente para exercer a caridade, porque assim como a madrinha disse na última live, né, e ela já vem comentando sobre esse processo mental e o processo do entendimento, não só do conhecimento, não é um papel onde eu venho exercer a caridade mediunicamente para que eu conquiste alguma coisa, não é uma barganha, muito pelo contrário, é um processo interno de desenvolvimento e evolução nosso, daqueles que se dispõem a, nesse momento, desenvolver a sua mediunidade e passam por situações e momentos muito complicados do autoentendimento. E aí que está a minha resposta em relação à Umbanda, porque quando os nossos guias, eles conseguem passar uma mensagem, conseguem dar um abraço, conseguem orientar, conseguem abrir o olho, conseguem guiar a pessoa diante de qualquer situação que seja num choro, num sorriso, numa alegria, numa situação resolvida ou em algum problema que precisa de um acalento, é um pedacinho de uma palavra com Deus que está se usando ali. Não que os guias aqui, eles não representam o milagre, eles não representam aqui a solução completa. São pessoas, já foram pessoas encarnadas, pessoas, espíritos que exercem o seu papel dentro da mediunidade conosco para se aproximar, fazer com que a gente se aproxime de Deus. E nessas conversas com a espiritualidade, a gente consegue perceber que Deus olha para nós de uma forma muito humana, que Ele entende a nossa humanidade. E a nossa maior dificuldade é não somente confiar naquele guia que está ali conversando, mas entender que ele é a ponte para eu me aproximar de Deus. Por que eu estou falando dessa proximidade, dessa oração? Porque muitas pessoas que eu converso, muitas pessoas que vêm aqui na casa, falam da dificuldade que tem de sentar e concentrar para falar com Deus, para entender o que Deus está dizendo, para buscar um caminho aonde faça sentido essa conexão. E aí, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu escutava muitas pessoas falando assim: porque eu fui como é que chama o pessoal da igreja vai fazer um retiro? Eu fui num retiro, principalmente na igreja evangélica, tem muito, eu acho isso muito massa. Eu fui no retiro da igreja e tudo mais, e aí Deus falou comigo, eu escutei Deus, eu senti Deus. Esses dias uma conhecida minha postou também algo no sentido: nossa, eu tive um encontro com Deus. E aqui, gente, eu não estou falando da religião. Aqui eu estou falando do momento em que eu encontro na minha resposta a força de Deus. E aí, há uns 2, 3 anos, eu comecei a tentar buscar, principalmente depois da pandemia, em qual momento que eu me conectava de fato, de falar assim: cara, eu estou sentindo. Eu sinto essa presença e eu tenho certeza que é Deus. É algo assim que eu não consigo descrever, é algo que me deixa sereno, feliz, tranquilo, confiante, que alimenta a minha fé e que eu me sinto parte, sabe? Eu me sinto parte de algo. E eu tive alguns momentos de respostas depois que eu comecei a observar isso. E comigo, os momentos em que eu me conecto muito com Deus de uma forma muito forte, normalmente são pessoas específicas que estão perto de mim. Isso acontece muito aqui dentro do centro, mas dependendo do trabalho, são pessoas específicas que estão ao meu lado.
E quando tem música. É algo que eu não sei explicar. Eu percebo que eu consigo transitar nessa energia onde eu vou além do que a minha razão responde. É a linguagem com a qual Deus manifesta toda a sua energia, que é a linguagem que você consegue compreender. Isso, como se fosse um livro, né? Você tem dificuldade com a leitura, mas a música traz para você sensações, emoções. E eu não sou uma pessoa musicista, né? Eu não tenho conhecimento de notas musicais, mas não, a melodia, né? A letra, a vibração ela faz com que eu entre nesse processo. Então já aconteceu, por exemplo, numa viagem que eu fiz no início do ano passado, que eu tive com algumas pessoas perto de mim e tava tocando uma música e eu tava num momento muito bom assim e eu me emocionei. Naquela hora eu falei, cara, é isso, assim, sentir a vida, sentir a presença, e eu senti a presença, né? Eu lembro de um outro momento que eu fui num lugar que pra mim, assim, pra muitas pessoas esse lugar não é um lugar sensacional, mas eu cheguei a comentar isso com o Peron. Lá em Maceió eu fui no encontro do Rio São Francisco com o mar. E lá eu senti Deus. Não só eu acho que pela paisagem, tava tocando uma musiquinha do pessoal do vilarejo lá assim de fundo e acontecendo uma feirinha, e aí eu cheguei assim bem na esquina mesmo, sabe? Rio São Francisco e o mar, e eu olhei pra frente e falei, meu Deus, como o Senhor é grande, assim, bate de uma forma, numa energia tão bonita que realmente a gente não consegue explicar. E aí eu relembrando esses momentos hoje, eu parei para falar com Deus, sabe? Não só sobre a minha vida hoje, mas sobre as situações do que eu sinto, do que eu já passei, do que eu tenho de mágoa, do que eu tenho de dor, do que eu tenho de vontade, de evolução, do que eu tenho de agradecimento da vida, assim. E em alguns momentos eu preciso colocar uma música e aí eu paro para refletir. Isso acontece muito também às vezes quando eu tô tomando banho, que eu coloco música também e eu consigo me conectar com essa força, com essa energia. E eu fui construindo dentro de mim, não que isso está concreto, mas eu fui construindo dentro de mim a forma como eu oro, a forma como eu faço a minha oração, como eu rezo, como eu me comunico com esse Deus que eu acredito, né? Obviamente que dentro da nossa religião nós temos várias pontes para chegar até Deus e para se aproximar a Ele. Então às vezes eu converso com os guias que trabalham comigo, às vezes eu converso com outros guias que me atendem aqui na casa. E eu fui percebendo o quanto isso é importante para mim, né? Essa confiança e essa fé. Porque a tendência nossa nessa dificuldade de se aproximar a Deus é o tempo todo pedir provas para Ele, né? Eu quero ver para crer, eu quero que o Senhor me dê a resposta, eu quero que o Senhor me mande um sinal, eu quero que o Senhor me aconselhe, né? E a gente fica esperando um raio cair, um mar vermelho abrir, ou algo assim extraordinário acontecer. E às vezes nem sempre são só sinais pequenos também, mas são coisas que respondem não só pela nossa consciência, que a gente está querendo ali, não é uma prova, Deus não precisa provar, né? E a gente vai entendendo isso com o tempo. Então, hoje, quando eu pensei sobre essa questão da oração, eu decidi incentivar você de alguma forma para buscar a sua forma de aproximar a Deus, assim, dentro do que está te afligindo, dentro do que você quer pedir, mas como que você se conecta com essa força e com essa energia? Como que você busca responder às coisas que não estão no seu controle, daquilo que você quer buscar de acontecimento, de proteção, de vida, nesse caos, né, que nós estamos vivendo e que as coisas tendem, né, ainda acontecer muitas coisas na nossa sociedade. Que provas são essas que nós estamos querendo? E às vezes temos respostas com pessoas ao nosso lado que estão ali e numa intuição, numa palavra, num abraço, num carinho, respondem e falam através de Deus. O exemplo que eu dei da pessoa que foi um padre que se aproximou e falou, eu tenho os meus conceitos que dentro das igrejas acontecem o processo mediúnico, isso para mim eu tenho certeza, mas isso, né, dentro desses locais chamado de outras coisas, mas é a forma como Deus se comunica.
através das pessoas, através do que nós temos contato, e a gente fica esperando, sei lá, que apareça algo totalmente diferente, sabe? E por que a gente está querendo tantas provas da existência dele? Ele não precisa se provar, né? Nós precisamos se aproximar, estar aberto para receber as informações, mas aí vem o que a gente tanto está discutindo. Não só o processo mental hoje é algo que dificulta muito, mas a gente não quer conhecer, mas quer entender. E quando a gente passa a conhecer, a gente quer explicações, mas esquece de entender. E quando eu falo entender, é estar com o coração aberto para vivenciar algumas coisas, para conseguir entender a força de Deus no aprendizado das nossas necessidades. Porque dentro do processo reencarnatório, se fosse tão claro para nós que temos essa fé na forma como a reencarnação se explica, a gente lembraria das outras vidas. E a gente não lembra exatamente por um motivo, para que a gente possa visitar dentro do nosso âmago espiritual, dentro do que está guardado em nós, outras formas de sentir, outras formas de enxergar a vida sem aquele pré-julgamento, sem aquele conceito do que me frustrou, do que me chateou, do que eu carregava em outras vidas. E a forma como a gente precisa daqui para frente começar a entender a oração é saber que ela também evolui. Não faz sentido quando eu leio, dei o exemplo da leitura para vocês exatamente para chegar nesse ponto. Por que fez outro, não é que fez outro sentido, mas por que a leitura foi diferente dessa vez quando eu li O Guardião da Meia-Noite? Quando me pegou a parte em que ele estava ali duvidando da capacidade dele de orar, e ele decide, consegue rezar, e ele reza muito e ele não é atendido. Aí eu vou deixar um spoiler aí para quem quiser ler sobre o livro, mas quando ele reza e ele não percebe como aquela oração ela estava voltada só, né, para a parte do egoísmo e não da proximidade com Deus, querendo essa prova de salvação. Então é um assunto muito amplo, porque cada um entende de uma forma. Por isso é importante conversar sobre isso. Se a gente não falar do básico, do simples, a gente não consegue se conectar. E eu sou uma pessoa que às vezes preciso conversar e entender como é a cabeça do outro. Esses dias uma amiga falou pra mim que ela é agnóstica, ela não consegue entender. Pra ela não faz sentido a forma como algumas coisas acontecem, né? Mas não é algo que ela quer aprofundar, ela também não quer entender o que acontece depois. Por que algumas crianças vêm doentes, por que algumas pessoas tão boas na vida passa por provações muito grandes, e a gente tem uma dificuldade enorme de entender como que na vida isso faz sentido para nós. Então, que possamos buscar respostas. Eu encontrei as minhas dentro da Umbanda, encontro até hoje, e não significa que eu não tenho perguntas. Tenho várias ainda, mas isso depende do meu, como eu disse na outra live, do meu processo, né, de tempo e de destinar as minhas forças para querer entender, não só compreender, não só aprender conhecimento racional, teórico, mas isso vem com a prática e vem com a vontade também de fazer com que esse Deus possa estar aqui com a minha vontade que ele esteja, né? Eu enxergo Deus em tudo, eu vejo ele nas pessoas, eu vejo ele na casa espiritual que eu trabalho, eu vejo ele dentro da minha casa, com tudo que já aconteceu e com o momento em que eu estou passando, eu sei que Deus está comigo e junto com essa espiritualidade maravilhosa que nos protege. Então, eu te convido a rezar, mas rezar da sua forma, da forma como te faz bem e como você percebe que isso te preenche. Se ainda não preenche, transforme, busque perceber em quais momentos você consegue essa conexão, em quais momentos você se aproxima de Deus, porque Deus está com a gente que precisa se aproximar dele. Então, hoje, como eu disse para vocês, o tempo é um pouquinho mais curto, era isso que eu queria trazer, essa reflexão sobre você conversar com Deus, se permita, e eu vou fazer a minha oração para que a gente consiga, neste momento, encontrar um pouquinho e se aproximar um pouquinho desse Deus tão misericordioso que está conosco.
Você, de certa forma, às vezes questiona e pergunta: por que eu não falo? Por que eu não grito? Por que eu não me movimento na sua frente? Às vezes, no desespero, na falta de consciência, na falta de entendimento sobre a fé, você questiona por que eu estou distante. Nunca estive e nunca estarei. Às vezes, a forma como você está enxergando é a forma necessária para que neste momento você consiga se permitir a mudança. Infelizmente, eu não encontrei outro caminho. Gostaria que fosse pelo amor, somente por ele. Mas a dor, às vezes, assim como ela não se explica, a fé também não. E ela faz com que você busque respostas, remédios. Mas eu quero te lembrar que você pode buscar a cura. Mas para isso é preciso coragem, é preciso humildade, sabedoria para buscar o entendimento e a observação daqueles que eu coloquei ao seu lado para que respondam às suas perguntas. Mas você ainda insiste dentro do seu pensamento em querer que a explicação venha exatamente da forma como você lê. Mas você está esquecendo que não é sobre como você pensa somente, mas como você sente. Sinta a sua forma de entender a minha presença. Eu sou só um mensageiro que busca te trazer um afago, uma resposta e uma confiança, para que você não se perca mais em olhares fúteis, com respostas rasas, e onde você alimenta o seu medo de sentir. O sentimento liberta. Ele faz você conhecer a verdade, por mais que doa. Então abra os olhos do seu coração, permita que com a razão você compreenda e entenda o seu caminho e dê a mão para esse Deus que está com você. Que assim seja. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma no corpo. Se eu quiser falar com Deus,
suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus para as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada.